E olha, gente, Uberlândia registra vários focos de incêndio desde o fim de semana. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a Carolina Barros, que ela está ao vivo, vai trazer informações pra gente sobre esses incêndios. Carol, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. A gente percebe, basta olhar para o céu de Uberlândia, a gente vê que já tem muitas nuvens por aqui, né? Conta para nós sobre esses incêndios então aqui no Cidade. Oi, Lúcio, boa noite para você, para quem nos assiste também no Cidade Alerta Minas. É isso mesmo, basta olhar para o céu. Muitas vezes, em casos como os que foram registrados no fim de semana, de longe dá para ver fumaça, né? Se onde há fumaça há fogo, há também corpo de bombeiros. É por isso que a gente veio falar com o sargento Ailton Pereira, do Corpo de Bombeiros. Ele vai nos dar mais detalhes sobre o intenso trabalho que foi para combater as chamas em vários pontos. Houve vários acionamentos e isso também compromete o trabalho dos bombeiros, porque a gente sabe que grande quantidade dos focos de incêndio são provocados por pessoas, mas a gente muitas vezes também com os militares não consegue identificar a motivação, mas o fato é que dá muito trabalho, né, Lúcio? Então a gente já recebe aqui o sargento Ailton. Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta, começando com esse grande número de chamados do Corpo de Bombeiros, né? Boa noite, né? Nessa data de hoje, nós já tivemos vários chamados, ocorrência de incêndio envolvendo incêndio de vegetação na região urbana da cidade de Uberlândia. E nós tivemos um, inclusive, na região do Industrial, ali nas proximidades do cruzamento do anel viário com a Avenida Antônio Tomás Ferreira de Rezende, ali abaixo da Cargill, ali que é uma área assim, próxima a Brejos, ali, e nós realizamos o combate utilizando linhas de ataque partindo do caminhão, também abafadores, mochilas costais, e conseguimos debelar o incêndio. É um trabalho muito intenso, inclusive gastou bastante água, e a gente sabe que é um trabalho que, quando a gente fala de combate, tem várias frentes ali, né, para limitar. Inclusive o senhor disse que tinha edificações lá próximo, para evitar que atinja esse tipo de situação, né? No local nós consumimos lá aproximadamente 4.500 litros de águas para conseguir combater esse incêndio, além da utilização de mochilas costais com água, abafadores, para combater aquelas partes que o incêndio está mais assim baixo. E se trata de uma região assim próxima a empresas, então assim a nossa preocupação é com a propagação do incêndio, evitar que ele se propague para uma área que às vezes pode até perder o controle. Felizmente foi possível evitar que isso acontecesse. Felizmente, após bastante trabalho, umas 2 horas de trabalho, nós conseguimos combater esse incêndio. A gente está falando da região do Distrito Industrial, onde também tem várias vias e rodovias, né, importantes de ligação da nossa cidade. Também prejudica a visibilidade dos motoristas, né? Exatamente. No local lá é uma ocorrência assim, de incêndio de vegetação com grande quantidade, assim, volume de fumaça, indo para as rodovias, onde tem trânsito de veículos, né? Isso prejudica o trânsito dos veículos, pode às vezes até ocasionar acidentes, né? Teve uma outra situação que chamou muita atenção também. Nesse domingo, o Corpo de Bombeiros também acionado e também com um intenso trabalho ali na região da Alvorada. Exatamente. Teve uma ocorrência na noite de ontem, ali nas proximidades das rodovias, ali próximo à Alvorada, com um incêndio de vegetações próximo à rodovia, ocasionando risco. Lá parece que foi consumido aproximadamente uns 4.000 litros de água, né? E o pessoal demoraram aproximadamente de 19 horas até 22 horas para realizar esse combate. Ou seja, muitas horas de combate, o que também compromete o trabalho, porque há outros chamados, às vezes tão importantes quanto esses, né? Porque a gente está falando de vidas que têm que ser preservadas com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, tendo em vista que alguns desses incêndios são provocados por pessoas, quais dicas, por exemplo, para combate, para incêndio controlado? Infelizmente, assim, a gente sabe que muitas das vezes os incêndios são provocados por alguém que às vezes coloca fogo, né? Pode existir outras formas de dar uma ignição no incêndio, mas a maioria das vezes as pessoas colocam fogo. Aí é uma questão assim, uma indisciplina das pessoas fazer isso. E isso às vezes assim, pode tirar uma viatura que está lá combatendo um incêndio, que às vezes poderia ter sido evitado se alguém não colocasse o incêndio, e às vezes pode ocasionar até no momento surgir uma nova ocorrência e ser necessário até realocar a viatura. Às vezes ela vai estar distante de uma outra ocorrência, às vezes um incêndio de residência, que pode às vezes ter vítimas inclusive, né?
Quais são as dicas para pessoas que têm, por exemplo, lotes? A gente sabe por alto da importância de fazer um aceiro, por exemplo, de manter a área limpa. O que nós orientamos é as pessoas não colocar o fogo. Isso é uma das coisas que nós orientamos, né? Nas fazendas é interessante que as pessoas às vezes façam parceiro para evitar que às vezes se ocasionar um incêndio nas proximidades e propagar para uma área mais distante, ter uma vasta área queimada, né? Então nós orientamos as pessoas nas fazendas a utilizar o aceiro, né, como uma forma de prevenir a propagação do incêndio, né? Muito obrigada, Sargento Ailton Pereira falando conosco. Só lembrando aí para o pessoal de casa que o aceiro ele pode ser feito sim em áreas rurais, né, em fazendas, em sítios, locais que têm grande extensão de terrenos com vegetação, seja rasteira ou não, mas na cidade também é possível fazer isso. O que é o aceiro, né? Fazer aquela limpeza, 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, dependendo da altura da vegetação, fazer aquela limpeza ali no redor para que esse incêndio não se propague para edificações, para outros locais. Então, como o sargento disse, muitos chamados aqui em Uberlândia, inclusive hoje, com um gasto aí de 4.500 litros de água em apenas uma ocorrência, então é muito trabalho. Lembrando que não tem chovido, tempo seco, vento, tudo isso colabora e muito para que os incêndios piorem a situação, se alastrem com muita facilidade. Fica a dica do sargento para não se colocar fogo de jeito nenhum, Lúcio. Carol, aproveitando que você deu essa deixa pra gente aqui, eu gostaria que você perguntasse ao sargento sobre a situação dessa grande incidência registrada no fim de semana de incêndio aqui na nossa região do Triângulo Mineiro. Também porque a gente já sabe que a partir de agosto, que historicamente tem bastante incêndio na região devido ao tempo seco. Mas agora, é uma situação atípica ou não? Perfeito, Lúcio. Então, olha só, o Lúcio André perguntando então, para o senhor, sargento. A gente está num período já chegando naquele tempo mais seco, que é agosto, onde ocorrem mais incêndios, né? A quantidade é maior. A situação está atípica agora, considerando a quantidade de chamados, a quantidade de registros que têm sido feitos aqui na nossa cidade? Nós estamos num período em que já está tendo uma grande a quantidade de vegetações seca em virtude do período de estiagem, da falta de chuva, também os ventos, e isso tem favorecido a propagação do incêndio nas vegetações, inclusive nos lotes vagos, com as vegetações secas, as pessoas às vezes têm até uma forma às vezes, de limpar o terreno, colocado fogo, né? Mas é o período mesmo, é um período que já está se iniciando essa grande quantidade de incêndios. Lembrando que agora, agosto e setembro, pode piorar a situação. Exatamente, nós estamos só no início mesmo das ocorrências de incêndio de vegetações. Obrigada mais uma vez, então, excelente trabalho para o nosso Corpo de Bombeiros aqui de Uberlândia, né, Lúcio? Tá certo, Carol, obrigado pelas informações, às 6h09.